Olá pessoal, eu sou a Pati Leite e você está no baralho de Dona Esmeralda, leitura para o signo de Capricórnio, direcionada para a vida afetiva amorosa, certo? Vamos trazer uma leitura, um aconselhamento, um direcionamento, entender o que está acontecendo para ver como a gente pode ajudar. E se a Isadora deixar também, né? Se você tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus aí, Capricórnio muito forte no seu mapa, seja bem-vindo. Caso você esteja lidando com algum capricorniano, também fica à vontade para assistir a nossa tiragem, tá bom? A gente vai se conectar aqui com o povo cigano. O método é diferente do método de março, tá? A mesa vai ficar diferente, baralho um pouco diferente. Para quem assistiu a outra leitura vai notar. E se você achar necessidade, gente, você pode espelhar, tá? É uma leitura coletiva, 100% eu não vou conseguir acertar com todo mundo, tá bom? Então tudo bem, não tem problema nenhum. Se você achar que não foi, a palavra não foi pra você, solta, tá? Só isso, sem estresse. Vamos lá? Deixa eu ver como é que vocês estão vibrando, o que está acontecendo. Opa, minha cigana. Dona Esmeralda, por favor, me traga a energia dos capricornianos dentro de suas relações afetivas amorosas, minha cigana. O que eles estão vibrando nesse momento. A energia mais forte dos capricornianos, por favor. Mais uma carta, por favor. Energia dos capricornianos. Deixa eu mais uma. Viraram duas aqui. Eu vou deixar essa daqui do lado e eu já vou mostrar para vocês a consciência aqui no fundo com a ruptura e repressão. Quando me veio essas duas cartas aqui, eu imaginei alguma coisa em relação a isso que tá aqui e eu já vou falar para vocês, tá? Vamos ver então a energia de vocês. A carta primeira aqui, 8 de paus. Tarô de Osho, a carta da viagem. Também tenho um 8 de ouros, aqui a simplicidade. E eu tenho, nossa, agora que eu vi, 888. Ou seja, vocês estão, para quem tá no relacionamento, já tá ali naquele finalzinho, talvez ali do seu limite, né? Já tá no final naquele momento já querendo que seja decisivo, alguma situação pode estar acontecendo que vocês já estão pensando aí, deixar o relacionamento. Mas vamos lá. Eu tenho o 8 de espadas, que é a culpa aqui. Então, o que acontece? Essa carta daqui da culpa, quando eu falei com vocês, a carta que veio junto é 3 de copas, tá? É a celebração aqui do tarô de Osho. Então, olha só o que eu tenho depois da consciência. A ruptura com a repressão. E essas cartas, elas falam exatamente sobre a culpa. E que vem como consequência essa viagem. Então, o que é isso? Pode ter aí, né, a maioria dos capricornianos podem se identificar com essa carta aqui, que é aquele ponto em que você olha ao seu redor, olha a sua situação e fala, cara, não é isso que eu quero viver, não é assim não tá legal, não é aqui que eu quero, não era isso que eu queria. E aí vocês decidem, então, aqui eu tenho duas interpretações. Essa carta me traz essas duas, tá? Então eu preciso falar porque pode ser que tenha gente que se conecte e com outra. Nitidamente aqui vocês estão pensando em se afastar, tá? Então, trazer mudança mesmo, ir do ponto A para o ponto B. Só que algumas pessoas podem estar querendo mudar alguma coisa dentro do que já está e outras querem realmente se afastar de uma situação atual, tá? Porque essa carta fala daquela pessoa que ela diante da insatisfação dela, ela simplesmente pega um rumo e vai. Às vezes ela não tem nem um foco, por exemplo. Ela já não tem nem outra pessoa em vista, mas ela simplesmente quer se afastar. Ela simplesmente
gostaria então de tomar o rumo dela, literalmente isso. Para quê? Para que vocês tenham uma relação ou uma vida ou uma situação mais tranquila. Aquela relação os quais vocês podem sentir que talvez até seja em relação à confiança, né? Que vocês podem se sentir confiantes e confiar na pessoa, de levar tudo com muita tranquilidade. E outra, essa carta ela também fala sobre você não precisar se esforçar muito para oferecer muito, porque às vezes aquilo tudo que você quer oferecer para a pessoa não é valorizado. Então, não tem nem essa necessidade, né, de viver mais na simplicidade da relação. Não é que você não vai se dedicar, não é isso, mas que as coisas elas vão ser mais, digamos que sem aquele esforço, sabe? As coisas vão sendo naturalmente. É isso, essa palavra, de uma forma mais natural. 8 de espadas, eu tenho a culpa. Vamos às situações dessa carta, porque ela me fala aí sobre Capricórnio, se sim, pode estar se sentindo culpado ou por tendo aí aceitado muito a imposição de outra pessoa, ou nem dessa forma, mas talvez da pessoa se culpando mesmo porque ela queria que desse certo e talvez achando que ela que errou, né? Onde que eu errei? O que eu fiz que não aconteceu, que não rolou, né? Só que essa carta ela traz um aspecto, na minha visão, o qual esse personagem ele parece estar sofrendo ali um assédio, tá? E ele não consegue, ele está numa situação, num momento tão nebuloso que ele não consegue enxergar isso daqui. O topo dessa carta também me traz esse cenário. Só que a pessoa tá tão confusa, ela tá tão presa ali, aquele assédio mental, que ela não consegue enxergar talvez uma luz, tá? E isso pode ser, sim, bom, aqui a gente tem algumas situações. A gente pode estar falando de relacionamento abusivo, do Capricórnio tentar sempre ali seguir a regra do outro, né, ou a imposição do outro, e que na verdade tudo que vocês estão querendo agora é chegar nessa fase aqui. Porque o que me indica é que vocês não estão satisfeitos nessa situação atual. Se você não tiver num relacionamento, não tem como fugir disso. Também me mostra vocês, de uma certa forma, ainda insatisfeitos e buscando aí por outros caminhos. Nitidamente, gente, desculpa, esse jogo ele fala sobre alguém aceitando um novo caminho e querer mesmo ir em busca disso, tá? A gente vai desmembrar, a gente vai abrir a mesa toda, mas a princípio Capricórnio não está satisfeito nessa situação atual, tá? Vocês querem de fato sair disso daqui e entrar nesse cenário aqui, de se sentir livre, se sentir bem na relação, sentir que tá tudo gostoso, que tá recíproco, que tá legal. Isso é o que tá aparecendo pra mim agora. E esse jogo ele também pode estar me falando sobre ansiedade, tá? Então, assim, tem muita gente talvez aí se culpando pelas falhas, como a gente conversou, né, um pouquinho atrás. O que será que eu fiz? Por que não aconteceu? Por que deu errado? Só que isso daqui acaba te atormentando, tá? Então, a gente precisa de um caminho para poder se livrar disso daqui. Vamos entender sobre a relação ou o que deixou vocês nessa situação para
buscar um direcionamento, tá? Minha cigana Esmeralda, por favor, me traga sobre o relacionamento dos capricornianos, um direcionamento, minha cigana, diante do jogo que a senhora nos apresentou agora, por favor. A senhora para os capricornianos. Fazer o corte. Gente, deve estar um barulho danado aí, né? De trânsito e obra. Mas eu tenho que gravar, né? Tá, vamos lá. Eu ainda, de fato, eu vejo um afastamento. Eu vou falar pra vocês as cartas que vieram. Aqui no fundo eu tenho a carta a 9, que é a carta do buquê. E que, até curiosamente, conversa com essa carta da celebração. Porque a carta do buquê, gente, é coisa nova, é felicidade, é se sentir bem. Até a questão da autoestima, tá? Que fala sobre autoestima, de você se sentir feliz numa relação, de estar agradável, né? De ser algo surpreendente de uma forma positiva. Então, vamos lá. Por enquanto, uma carta está conversando, o baralho está conversando com o outro. Essa carta é muito grande, deixa eu colocar aqui mais ao lado. A gente tem essa energia, gente, né, nessa mesa para esse mês. Na verdade, eu tenho sempre, só que como eu vou trazer o baralho dela, tá mais forte. Então a gente tem energia de Dona Maria Padilha nessa mesa, tá? Quem não tem afinidade com Exu, Pombagira, não tem problema, tá? Se atente aqui à leitura. Foca em mim, foca em mim, tá? Que eu foco nelas. O que a gente tem? O parque, só que logo em seguida a torre, no centro do jogo a casa, o envelope e o livro. Vamos lá. No início do jogo já me fala que a maioria das pessoas estão afastadas, tá? Vocês podem estar aí nessa relação, porém não estão se encontrando. Tem gente que tá mal se falando. Tem afastamento aqui, tá? Tem uma situação, tem uma relação limitada. Provavelmente, o que vocês estão buscando? Como a gente estava falando da carta da simplicidade. Uma relação qual vocês se sintam tranquilos, tendo apoio, né? Uma relação ali com base, né? Uma base sólida. Aquela relação qual vocês se sentem acolhidos. Isso tá no jogo. O baralho cigano, ele nem veio negativo, tá? Tanto que eu tenho uma situação de afastamento com uma dificuldade aqui, com limitações, sim. Só que ele ainda não tá me falando sobre rompimento, apesar de essas cartas, isso pode estar passando pela cabeça de vocês. Isso pode estar muito forte na cabeça de vocês. Já que a situação nesse momento tá desse jeito, então acho que eu vou sair, eu vou desistir, porque, né, tá muito pesado pra mim. Eu tô a ponto a ruptura, gente. É o basta, falar, eu não aguento mais isso, chega, acabou, pra mim já deu, e eu não aguento mais ficar aqui. É o 9 também, não, 9 não, é o 11, credo. Eu não aguento mais essa situação. Só que o jogo ainda não está me falando sobre separação, tá? Claro que algumas pessoas podem ter finalizado algo. Só que o que está mais forte para mim é que ainda não aparece isso. O que aparece é que a situação ainda não está definida. Paty, por que isso? Porque aqui me fala de que vocês ainda precisam conversar, ainda precisa, é como se fosse assim, olha, ainda não tem todas as informações suficiente para que vocês cheguem ao término. É como se alguma coisa ainda precisasse ser esclarecida, precisasse ser literalmente aberta,
né? Sendo exposto para o outro, para que vocês possam trazer até uma melhoria para essa relação, claro, que para quem quer, né? Porque tem muita gente que vem, que aparece aí nos comentários e que fala, mas eu não quero passar de jeito nenhum, não quero, tudo bem, livre-arbítrio, gente. Só que a gente respeita todo mundo. Tem gente que está querendo novo e tem muita gente que ainda vibra na reconciliação. Então vocês vão adaptando, tá? Cada um no seu jeitinho, tá bom? Então o que o jogo me fala ainda é o seguinte, que ainda tem um mistério nisso tudo aqui. Ainda existe mais coisas para acontecer. Ainda existe mais para ser falado, tá? Para ser literalmente posto aí as cartas à mesa. Então, o jogo me traz ainda uma coisa indefinida. Tem muita gente aqui também refletindo muito sobre isso, refletindo muito sobre a relação, né? Para buscar esse entendimento do será que eu sigo? Será que eu tento melhorar? Será que eu converso com a pessoa ou deixo do jeito que tá, né? Ainda tem muita reflexão aqui nesse jogo, porque é uma relação com limitações nesse momento, tá? E tem gente aqui que preferiu se afastar. Tem algumas situações de gente que optou pelo afastamento, tá? Não é que o outro se afastou, mas você optou por se afastar. Ou foi uma decisão de ambos, tá? Então eu tenho essas várias situações aqui, porque o jogo tá nítido pra mim, que me traz essa distância, tá bom? Mas que ainda algumas coisas precisam ser reveladas, precisam ser conversadas e abertas para que vocês então possam definir essa situação. É o que o jogo está me apontando. Vamos puxar no tarô para entender um pouco sobre a energia que vibra aí da outra pessoa. Pode ser com quem vocês estão lidando ou que está vindo na direção de vocês, tá? Na coletiva, a gente precisa abrir dessa forma. Vou botar essa carta aqui. Deixa eu trazer meu tarô, que eu peço a irradiação e o axé do meu cigano, tá bom, gente? Meu cigano Juan Pablo, que responde as cartas do tarô. Optá, meu cigano, traz para mim, por favor, sobre a pessoa com quem os capricornianos estão lidando. A energia que está em direção das pessoas do signo de Capricórnio, por favor. Peraí, gente, que virou uma carta aqui. A roda do ano. O cigano, ele já fala de uma grande possibilidade aí das coisas darem uma mudada, tá? Vamos abrir o jogo mais, só que, bom, lembra que a gente estava falando de incertezas, nada definido? A roda do ano também me traz uma instabilidade. Mas ela vem falando que as situações, elas podem mudar. A Imperatriz. Oito de copas. A gente aqui está tentando lidar com a pessoa, entender a pessoa com quem vocês estão lidando, tá? Vai adaptando aí, por favor. Sobre a pessoa com quem vocês estão lidando. Rei de espadas. Mais uma carta, por favor. Sete de espadas. Quando a gente estava falando do afastamento, gente, pode ter sido a outra pessoa com quem vocês estão lidando que decidiu se afastar. Essa carta, ela, né, acabou virando junto, mas eu voltei com ela pro baralho. Olha isso. Foi o carro, né, que virou. Eu tenho o imperador com a rainha de espadas aqui. E está um de frente pro outro. Gente, vamos lá. Pode ser que o jogo também traga uma bronquinha pro Capricórnio, tá? E assim, tudo bem. Por quê? Gente, eu sou muito sincera nas minhas leituras. Leitura particular, meus consulentes, eles já sabem que
Quando o jogo vem... porque tem gente que fala, Paty, o que eu posso fazer para melhorar? Às vezes o jogo traz uma bronquinha e eu preciso ler, porque, gente, todo mundo, eu, você e todo mundo tem defeitos, dificuldades, limitações, a gente tá aqui para aprender, né? Então, não é uma jornada difícil, não é uma jornada fácil para ninguém. Então, o que acontece? Eu tô vendo muita rigidez, tá? Em tudo isso daqui. Eu tenho cartas que me falam de algo assim, pessoas trabalhando ali muito mais no mental do que no emocional. Ok, Capricórnio é signo de terra, né? Certo. Então, assim, Capricórnio ele lida um pouquinho diferente ali com as emoções, né? Pode ser que essa carta ela me fala sobre se controlar. Controlar aquilo que sente, controlar aquilo que pensa, se controlar. Então, voltando no baralho cigano, quando ali fala que, olha, tá indefinido porque vocês ainda precisam se abrir mais, conversar mais, entender mais, né? Ainda existe um mistério, um oculto. Tem limitações, porque pode ser que uma ou outra parte não se abre. E aí vocês não conseguem entrar nessa conexão. O 7 de espadas, a gente vai entender muito bem o que ele tá fazendo aqui, tá? Porque assim, o rei de espadas com o 7 de espadas não condiz muito bem, porque o rei, ele é ali mais... Ele é rígido, mas ele é justo, mas ele vem ali jogando com a verdade, né? Mas ele vem tão afiado quanto a lâmina dele, o que o 7 de espadas já não é. Já tem uma coisa ali de... A não ser que a gente esteja falando sobre manipulação e de uma forma mental, tá? Porque aqui tem uma coisa um pouco mais rígida da pessoa, talvez alguém querendo que seja do jeito dela. Então, como eu tenho duas cartas que me falam de fuga, né? Que me falam de afastamento, pode ser que essa pessoa com quem vocês estão lidando é que decidiu se afastar. E aí entra vocês nessa vibração da culpa do tipo, o que eu fiz de errado? Mas eu acredito que vocês não estão tão cegos assim para isso. Acredito que vocês saibam exatamente a pessoa com quem vocês estão lidando e o que pode ter acontecido para chegar a esse ponto da relação. Porque muito próximo aqui, como eu falei com vocês, tem a consciência e tem a repressão. Então, como tem aquele basta, eu não aguento mais isso daqui, vocês sabem o que está acontecendo, né? E vocês, e o Capricórnio, ele tem, né, aquela iniciativa, aquela atitude, mas ele vai mediante estímulo. E pode ser que vocês não estavam sendo estimulados aí dentro do relacionamento, né? Mas vale a autocrítica para entender se essa frieza estava vindo de ambas as partes ou de um lado só, tá? Nitidamente aqui, essa pessoa, ela se afastou, vamos lá. Por mais que ela queira ali controlar as emoções dela, por mais que é uma pessoa que ela tenta se manter ali na razão, né? Controlar, não foi uma coisa muito fácil para ela, porque o 8 de copas me fala dessa tomada de decisão, de deixar alguma coisa para trás, mas numa situação qual foi difícil. Foi difícil esse afastamento, ou está sendo difícil. Afinal de contas, ele deixou a imperatriz para trás. Ele se afastou deste arquétipo aqui, né? A imperatriz, ela vem me trazendo muita... Ela tem aquela coisa de cuidar também do outro. Provavelmente, e essa pessoa sabe disso, né? Que de repente estava aí numa situação, estava numa relação onde era cuidado, só que parece que vocês não. Porque a carta da casa vem no centro do jogo, então é o tema do jogo de vocês. Me fala sobre aconchego. Desculpa, gente, troca de bateria. Então, eu vou falar aqui de novo.
A carta do tema do jogo de vocês veio a casa. Então me fala sobre aconchego, né? Sobre apoio, sobre um relacionamento estável, tá? E me traz aqui esse afastamento, né? Me traz essa pessoa aí deixando se afastando de uma situação. Pode ser que vocês não tenham conversado sobre isso, tá? Culpa e livro, pode ser que vocês não tenham deixado isso muito aberto, deixado muito claro, simplesmente parou ali de falar. Meu cigano, por favor, uma carta para a roda do ano. Rei de copas. A imperatriz, por favor. Gente, então, sentimento essa outra pessoa tem. Ela só me parece que não expressa muito. Tem dificuldade ali, né, de tirar aquele, né, nem um véu e nenhuma barreira. Eu acho que fica no meio termo. Porque envolvimento até tem, mas essa pessoa ela não é de se expressar. A imperatriz, por favor. Vamos destravar o baralho agora, né? Ai. Pra quem quiser avançar o vídeo, tá? Fica à vontade. A torre. Como caiu muito aqui, eu peguei a primeira, acredito que foi essa. Então, gente, uma intervenção aqui. Aqui fala de uma intervenção de uma forma inesperada, porém algo que tinha que acontecer, tá? Eu tenho muitas leituras, gente, quando eu tenho visto aqui, e eu sempre falo isso. Pode ser que muita gente ainda não tenha visto por esse ângulo. Mas o que acontece? Às vezes quando um relacionamento tá muito ruim, né? Assim, até na nossa visão, nossa, tá muito ruim isso, a gente não fala direito, ou fala e a pessoa entende outra coisa, a gente briga, ou é outra pessoa que tá querendo controlar a relação, né? Ou, poxa, eu me dediquei tanto e simplesmente a pessoa sumiu do nada, enfim. E aí a gente acha que a relação tá muito ruim, né? E realmente a espiritualidade também vê isso. E aí o que ela faz? Bom, já que um e o outro não estão se entendendo, né? Vamos tirar então. E aí a gente vai testar, vamos ver se tem sentimento mesmo. Gente, isso acontece. Isso acontece. Por favor, meu cigano, uma carta para o 8 de copas. Essa carta é grande. 8 de copas, por favor. Mas pra mim, meu cigano, depois da torre. Pagem de ouros. Gente, eu ainda não... Peraí, deixa eu puxar só mais duas. Rei de espadas, por favor, senão... Uma carta para rei de espadas. Rei de espadas. Depois da torre. Rei de ouros. Nossa senhora, mas tem uma corte aqui. E apesar de ter vindo a imperatriz, eu tenho 2 energias femininas, 3 energias masculinas. Não necessariamente que a gente tem que estar falando mais de homem do que mulher, mas é esse arquétipo do masculino aqui, tá? Tem muito uma coisa de controle aqui, muito. O segundo.
Peraí. Ai. Agora começou a cair tudo. Uma carta pro 7 de espadas, por favor. 8 de ouros. Essa pessoa, ela... Será que ela estava mesmo preparada para um relacionamento? Será que ela tem mesmo essa maturidade para esse relacionamento? Porque o 8 de ouros, e aqui no fundo o 7 de paus, tá? E ainda tem um ermitão, ou seja, é aquela caminhada solitária. A buscar o entendimento, refletir sobre, preferir se afastar. Lembra que a gente comentou, né? Já no início do jogo, provavelmente teve gente aí que sozinha, por ela mesma, optou se afastar. Não foi nem como um acordo, não. Mas o 7 de paus tem uma coisa aqui muito de não ceder. De que o que eu acho é o certo. Uma dificuldade muito grande em dizer não. De não ceder a própria opinião, né? Bom, acho que tem muito Capricórnio lidando com uma pessoinha muito difícil, tá? Eu acho que isso ainda não acabou. Porque o jogo, apesar dele me trazer o 8 de copas, me trazer a torre, o 7 de espadas aí, que também me fala de afastamento, né? E me traz a... Eu tenho arquétipos aqui de atitudes muito racionais. Essa pessoa, ela pode até ter sentimento. Ela sabe o que ela deixou. Ela sabe a pessoa que ela se afastou. Mas é uma dificuldade muito grande em lidar com emoções. E provavelmente aquela pessoa que quer que seja a palavra dela, sabe? Eu vejo aqui uma pessoa muito dura até de lidar, tá? Ela tem um objetivo ali, é como se ela quisesse... É como se o objetivo não fosse em comum acordo, entende? É como se um quisesse uma coisa, o outro quisesse outra. Tem sentimento, mas vocês não conseguem se conectar. Apesar disso, o jogo me parece que ainda não acabou. Ainda tem coisa aí pra vocês. Gente, é o livre-arbítrio. Se você falar, Paty, mas eu não quero mais, porque essa pessoa ela é arbitrária, porque essa pessoa ela não cede e tudo que eu falo tá errado. Tudo bem. Vamos então, a gente segue aqui, né, essa primeira carta que fala sobre o afastamento e vocês indo então em direção a uma nova situação, em busca do novo, em busca de algo que traga felicidade para vocês, caso realmente isso seja uma coisa insustentável, digamos assim, para alguns, tá? Porque eu tenho muito, é uma pessoa também muito racional, muito fria até, tá? Assim, muito analítica. Uma pessoa muito analítica. Gente, tem uma coisa. Essa pessoa que vocês estão lidando, ela pode, nesse momento, ou ela já estava vindo assim, ou vocês vão começar a perceber isso nela. Ela pode estar focando muito mais na vida profissional dela, porque eu também vejo algo aqui, uma coisa muito materialista, e eu tenho repressão aí de sentimentos. Ela pode estar focando muito mais nisso do que na relação de vocês, e aí vocês acabam tendo esse problema todo de se submeter ao controle do outro, né? Porque ela tá muito racional aqui, gente. Literalmente, eu tenho uma pessoa aqui, o qual o coração dela tá no pé. Então, ela tá aqui focada nos objetivos dela. E eu vou ser muito sincera, eu vejo essa pessoa muito individualista. Então, aqui ela deve estar muito mais focada ali na ascensão profissional, né, questão de grana, muito mais nisso.
e não se envolvendo tanto no relacionamento. E aí faz com que, então, vocês cheguem ao ponto do afastamento. E não tem como, o jogo fala, quando vem a torre, fala, olha, alguma coisa que precisa mudar. Se não mudar, não vai para frente, né? A espiritualidade falando através dessa carta desta forma. Eu também posso estar falando aqui de uma pessoa com quem é a pessoa com quem vocês estão lidando, tá? Que ela até tem um certo receio de não estar no controle das coisas. E se ela achar que não é ela que está ali controlando, ela se afasta. Por quê? Porque tem que ser do jeito dela. E aí, normalmente, presta atenção no que eu vou falar agora. Normalmente, a pessoa que ela gosta, que ela vem nesse arquétipo aqui, ó, Rei de Espadas, que ela, né, aquela pessoa um pouco mais severa, que ela gosta ali de comandar, ela pode até ser, digamos que, desafiada, mas no final das contas a palavra dela é ouvida. Normalmente essa pessoa sempre vai falar que é você que quer controlar tudo. Vê se não é isso. Normalmente o controlador, ele fala, você quer tudo do seu jeito. Mas na verdade é ele. Porque ele não abre mão. Ele não abre mão. Tem uma grande dificuldade ali. Defende ali o que ele acha e acabou e é daquele jeito. Isso realmente é muito ruim, tá? Se por um acaso você não se encaixou nessa leitura, gente, não tem problema. É porque desta vez essa leitura não foi mesmo o aconselhamento, os apontamentos da espiritualidade não foi para o seu caso, tá? Mas nas próximas tiragens pode ser que venha algo, tá? Para você. A gente vai abrir agora o baralho de Dona Maria Padilha para pedir uma palavra dela em meio a tudo isso, tá? Pra gente entender, como eu falei para vocês. A espiritualidade fala que, olha, alguma coisa tem que mudar sim, do jeito que tá. Não tá nada legal, nem para um nem para outro, né? Ainda não vejo rompimento, mas é bem provável que o Capricórnio acabe por se afastar também. Claro, livre-arbítrio, tá bom? Se você quiser deixar no comentário, se você, né, se isso ressoou para você, a palavra que chegou até você, eu leio todo mundo, tá bom, gente? Eu super agradeço. E se você tá curtindo, deixa o like pra mim, eu te agradeço muito também. Se você se inscrever, a gente não se perde de vista, aí você vai acompanhando os outros vídeos, tá bom? Vamos pedir pra Dona Maria Padilha? Agora é para o Capricórnio, tá? Esquece a outra pessoa, agora é para você, meu consulente Capricórnio que tá assistindo. Laroeixo, Laroia, Dona Padilha, por favor, diante dessa leitura, uma palavra para as pessoas do signo de Capricórnio que estão nessa situação, minha senhora, por favor. Traga orientação, a orientação do teu ponto de força, que a senhora traz do Encruza, minha senhora, por favor. Vou pedir só mais uma vez, gente, porque esse baralho eu não posso, não. Quando começa a ter um pouco mais de dificuldade, é porque é como se fosse, é isso, é essa palavra que eu tenho que... Vocês sabem que palavra de pombagira, ela vem para falar o que tem que falar. Olha, gente, Capricórnio sendo protegido aí. A outra carta que estava ali, né, que é minha carta de corte, me traz aqui a espiritualidade menor. Porém, eu tenho no jogo de vocês a espiritualidade maior. Em falando sobre espiritualidade, essa é a carta mais positiva do baralho. Ela fala de proteção, ela fala de apoio, tá? Não tem ninguém aí a esmo. Não tem ninguém aí solto no mundo, tá? De repente falar, ai, nossa, será que não vai ter solução? Vai. Olha o que ela trouxe para vocês. Alegrias e comemorações. Né? Essa daqui, aliás, essas cartas, o que ela trouxe ela trouxe sem mimimi aqui, tá? Sem precisar ter que
desmembrar muito. O que ela trouxe foi uma palavra muito positiva para os capricornianos e eu vou dar a minha interpretação para vocês, tá? Porque já me veio uma coisa aqui na cabeça. Então, proteção espiritual, e aqui tem boas notícias. Boas notícias, gente, juntamente aqui com alegrias e comemorações, ou seja, algo muito bom tá para chegar para vocês. Muito bom. E eu vou falar uma coisa, eu acho que não é com essa pessoa dessa característica aqui. Porque como a torre veio no jogo e veio essa coisa assim de muita rigidez e controle, né? E pode ser uma pessoa aqui também mais materialista, inclusive. Então, acredito que Dona Maria Padilha esteja falando para vocês que coisas boas virão, porém, quando vocês também não derem mais moral para essa pessoa dessa característica aqui. Porque isso daqui tá deixando vocês completamente loucos. Loucos assim, cara, minha cabeça, eu não aguento mais. A minha cabeça já tá aqui, eu vou ter um rompante aqui. Né, nesse tipo. Então, Pati, quando? Não sei, gente. Ainda mais leitura coletiva. O tempo da espiritualidade é diferente. A gente tem que acatar, né? Mas o que ela me trouxe, sim, é positividade para vocês. Pessoal, vou só dar uma dica para vocês pelo seguinte. A espiritualidade maior no centro do jogo de vocês. Como eu havia mostrado, a espiritualidade menor, que aqui eu tenho várias interpretações, tá? Aqui eu posso indicar tanto... aqui me fala mais sobre, por exemplo, povo de rua, tá? Exu, Pombagira, né? Esses mentores, esses guias espirituais que estão mais próximos da gente. Mas aqui também pode indicar que seja uma energia não tão legal, tá? Ou seja, eu falei ou seja de novo, desculpa, gente. Uma outra energia que pode estar aí vibrando muito próximo de vocês, tentando atrapalhar tudo, inclusive o discernimento de vocês dentro de uma situação o qual trouxe aqui à mesa. Mas não precisa se preocupar tanto com isso. Faz os seus banhos de descarrego, acende suas velas, deixa a sua casa sempre limpinha, organizada, e se conecte com a sua espiritualidade, para vocês poderem receber uma coisa muito boa que está por vir, acredito eu. Deixa eu ver uma coisa aqui. Gente... Até porque vocês já estão aqui praticamente na última fase. Lembra que eu falei pra vocês? O jogo veio 888, tá? Então vocês já estão aí praticamente pra resolver essa situação de vocês. E vai ser positiva pro Capricórnio. O jogo fala diante disso tudo aqui, sendo positivo pro Capricórnio, tá? Porém, dentro de tudo aquilo que a gente conversou, tá bom, gente? Se você tiver encaixado ali dentro do puxão de orelha, vamos lá. Vamos pegar aí essa fala e vamos mudar isso daí, né? Vamos melhorar. A gente tá aqui para melhorar. E se não for, tudo bem. Não segura. Tá bom? Pessoal, leitura de Capricórnio para abril. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre signos, sobre o seu, que pode ser, inclusive, para o signo que está trazendo mais, que está sim, e está interagindo mais com a leitura, dando like, comentando, eu vou trazer leitura extra, tá? Lá para o meio do mês, tá bom? Aquele signo que se destacar mais aí, que eu vejo que a galera se interessou mais, eu vou trazer, tá bom? Então, taca-lhe pau no Capricórnio, hein? Galera, muito obrigada por assistir. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau!